Bem-vindos! Prepare-se para embarcar em uma jornada inesquecível por um dos destinos mais enigmáticos e fascinantes do planeta. Imagine-se no coração do deserto da Jordânia, onde o vento sussurra segredos antigos entre cânions estreitos e montanhas avermelhadas. Hoje vamos explorar Petra, a lendária cidade esculpida nas rochas, um verdadeiro tesouro escondido que permaneceu esquecida pelo mundo ocidental por séculos. Fundada provavelmente no século IV a.C., Petra foi o centro de uma civilização extraordinária. Os nabateus, mestres em engenharia hidráulica e comércio de especiarias. Muito além de cenários de filmes, Petra é um símbolo de engenhosidade e resiliência. Os nabateus transformaram Petra em um oásis de cultura, comércio e espiritualidade, desafiando as adversidades do deserto. Eles criaram sistemas de captação de água que permitiram florescer uma cidade onde a vida parecia impossível. O clima aqui é extremo. Dias escaldantes, noites frias e ventos que carregam areia e histórias milenares. Caminhar por Petra é como atravessar um portal para o passado, onde cada pedra guarda um segredo. Cada sombra esconde um mistério. Prepare-se para descobrir os mistérios. A arquitetura impressionante, as histórias ocultas e os segredos milenares que fazem de Petra um dos lugares mais inesquecíveis do mundo antigo. Uma cidade perdida, envolta em lendas, esperando para ser desvendada por você. Petra não foi construída como as cidades tradicionais, mas esculpida diretamente nas montanhas de arenito vermelho, criando uma paisagem única e impressionante. Cada detalhe foi moldado pela mão humana, revelando uma harmonia perfeita entre natureza e engenhosidade. Ao caminhar pelo estreito Canyon do Sikh, a entrada principal da cidade, é impossível não se impressionar com as paredes verticais que parecem ter sido talhadas por gigantes. Os nabateus, há mais de 2000 anos, transformaram penhascos em templos, túmulos e casas, usando apenas ferramentas simples como cinzéis de ferro e martelos de pedra. Eles possuíam um conhecimento impressionante de engenharia, dominando técnicas de escavação e planejamento. Para esculpir as fachadas, começavam do topo da rocha e desciam, evitando que detritos danificassem o trabalho já feito. Esse método exigia precisão e visão arquitetônica. Eles esculpiam de cima para baixo, revelando fachadas monumentais que parecem brotar da própria rocha, como se a cidade estivesse adormecida e fosse despertada pelo talento dos artesãos. Algumas estruturas, como o tesouro e os túmulos reais, chegam a ter mais de 40 metros de altura, demonstrando a ousadia e a habilidade dos construtores nabateus. Misturando estilos gregos, romanos e egípcios, os nabateus criaram uma estética única e duradoura. As colunas, capitéis e decorações revelam a influência de diferentes culturas, resultado do intenso comércio de especiarias e da posição estratégica de Petra nas rotas comerciais da antiguidade. Essa fusão cultural é visível em cada detalhe esculpido na rocha. O resultado? Uma cidade que se funde com a paisagem, mostrando o quão avançados eram os nabateus e como sua herança permanece viva, impressionando visitantes de todo o mundo até hoje. Petra não é apenas um testemunho da engenhosidade humana, mas também um símbolo da conexão entre povos, culturas e a própria natureza. Ao explorar suas passagens e monumentos, é possível sentir a grandiosidade de uma civilização que soube transformar Petra em história viva. O Al-Hasner, conhecido mundialmente como o Tesouro, é o cartão postal mais emblemático de Petra e uma das imagens mais reconhecidas do mundo antigo. Sua fachada monumental, esculpida diretamente na rocha rosada há mais de 2000 anos, impressiona visitantes de todas as partes do planeta. Ao emergir do estreito desfiladeiro do Sikh, a visão do tesouro é quase mágica, como se fosse uma miragem no deserto.
Não é à toa que esse monumento desperta a imaginação de todos que o contemplam. Mas, apesar do nome, o tesouro nunca guardou ouro, joias ou riquezas materiais. O nome, Al-Khazneh, que significa literalmente o tesouro, surgiu de uma lenda local alimentada por séculos de mistério, histórias de viajantes e especulação popular. Segundo a tradição, acreditava-se que a urna no topo da fachada escondia tesouros do faraó do Egito, que teria passado por Petra fugindo de seus inimigos. Essa narrativa fascinou exploradores europeus do século XIX, que ajudaram a espalhar o mito pelo mundo. A urna, no topo da fachada, marcada por buracos de bala, é testemunha dessa obsessão. Beduínos e caçadores de tesouros, convencidos de que ali dentro havia ouro escondido, atiraram repetidas vezes na esperança de quebrar a urna e revelar riquezas. Mas tudo o que encontraram foi pedra maciça. Até hoje, os guias locais contam essas histórias para os visitantes, mantendo viva a aura de mistério do lugar. Na realidade, o tesouro era um mausoléu real, provavelmente construído para o poderoso rei Nabateu Aretas IV, que governou a região entre 9 a.C. e 40 d.C. A fachada monumental foi projetada para impressionar visitantes e súditos, demonstrando o poder e a sofisticação do reino Nabateu. Os nabateus eram mestres em arquitetura, engenharia e comércio, controlando rotas de caravanas que cruzavam o deserto árabe. O interior do Al-Khazneh é surpreendentemente simples e austero, com paredes de pedra lisa e poucos ornamentos, em forte contraste com a fachada ricamente decorada. Isso reforça a ideia de que sua função era mais simbólica e cerimonial do que prática. Não há indícios de que o local tenha sido usado para guardar tesouros, mas sim para honrar os mortos e perpetuar a memória do rei. O verdadeiro tesouro de Petra está na sua arte, na arquitetura impressionante e no legado deixado pelo povo nabateu, que transformou o deserto em um centro de cultura, comércio e história milenar. Cada detalhe, esculpido na rocha, conta uma história de engenhosidade, espiritualidade e conexão com o passado. E é esse patrimônio, mais valioso do que qualquer ouro, que continua a fascinar o mundo até hoje. Como Petra prosperou no deserto, onde a água é tão escassa? Graças a um sistema hidráulico genial, criado pelos nabateus há mais de 2000 anos. Eles construíram canais, aquedutos e cisternas que captavam e armazenavam cada gota de água da chuva e das raras fontes naturais. Com isso, era possível irrigar jardins, cultivar oliveiras, uvas e até trigo em pleno deserto. As cisternas subterrâneas protegiam a água do calor e da evaporação, garantindo reservas durante meses de seca. A água era símbolo de poder e riqueza, e seu controle permitiu o florescimento de uma cidade cosmopolita. Os nabateus também construíram barragens para controlar enchentes repentinas e evitar a erosão das estruturas. Hoje, engenheiros e arqueólogos ainda se impressionam com a sofisticação desse sistema, considerado um dos mais avançados do mundo antigo. O domínio da água foi fundamental para o sucesso e a sobrevivência de Petra, transformando-a em um oásis lendário no meio do nada. Petra é chamada de Cidade Rosada, mas suas cores são um espetáculo em constante transformação ao longo do dia, graças à composição mineral do arenito e à incidência da luz solar. Pela manhã, as fachadas ganham tons suaves de rosa e dourado, enquanto ao meio-dia, o sol intenso revela nuances vibrantes de laranja e vermelho. No fim da tarde, o pôr-do-sol pinta as pedras com cores quentes e profundas, e até mesmo fenômenos naturais como nuvens e tempestades de areia podem alterar a paleta de cores, trazendo tons azulados ou acinzentados. Essa variedade de cores é resultado da presença de minerais como óxidos de ferro, que dão o tom avermelhado, e manganês, responsável por faixas azuladas e roxas nas pedras.
Antigos viajantes descreviam Petra como uma cidade de 1000 cores, e até hoje, cientistas estudam a formação dessas camadas coloridas que contam a história geológica da região. Observar essa dança de cores é uma experiência única, tornando cada visita a Petra diferente e inesquecível. Petra era uma metrópole vibrante, não apenas um local de túmulos. No coração da cidade, erguiam-se teatros impressionantes, como o Grande Teatro Romano, esculpido diretamente na rocha e capaz de acomodar até 8.000 espectadores. Ali, dramas, rituais e reuniões públicas aconteciam sob o céu aberto, conectando a comunidade e celebrando tradições nabatéias e romanas. Os mercados fervilhavam de vida, repletos de especiarias, tecidos, cerâmicas e joias vindos de terras distantes. Comerciantes de diferentes culturas se encontravam ali, tornando Petra um verdadeiro centro de trocas do mundo antigo. Os templos, como o majestoso Grande Templo, eram dedicados a divindades protetoras e serviam de palco para festivais religiosos, rituais e celebrações que uniam a população. Havia também áreas residenciais, banhos públicos sofisticados e edifícios administrativos, mostrando a complexidade e organização da cidade. Esses espaços não só moldaram a vida cotidiana, mas também transformaram Petra em um caldeirão de culturas, onde o comércio, a arte e a fé se entrelaçavam no coração do deserto. Muito antes do GPS ou das rotas modernas, Petra era o grande hub comercial entre Oriente e Ocidente. Localizada estrategicamente no cruzamento de antigas rotas de caravanas, a cidade conectava a Península Arábica, o Egito, a Síria e o Mediterrâneo. Caravanas vindas de diferentes povos como árabes, egípcios, romanos e sírios atravessavam desertos áridos trazendo incenso, mirra, especiarias, seda, pérolas, ouro e até mesmo tecidos finos da Índia e da China. Os nabateus, mestres da negociação, controlavam rigorosamente o fluxo dessas mercadorias e cobravam taxas de passagem, enriquecendo-se com o comércio internacional. Essa riqueza extraordinária financiou os monumentos espetaculares da cidade, como templos, túmulos e fachadas esculpidas diretamente na rocha, símbolos do poder nabateu. Petra era mais do que um entreposto, era um ponto estratégico vital, onde culturas se encontravam, ideias circulavam e o mundo antigo se conectava. Os nabateus eram verdadeiros mestres do comércio e da diplomacia, transformando Petra em uma joia do intercâmbio global. Petra é uma necrópole gigante, com mais de 800 tumbas esculpidas na rocha. As fachadas são elaboradas, mas os interiores são simples, focando no legado e na memória. As tumbas eram símbolos de status e poder para os vivos. O verdadeiro tesouro de Petra está à vista, sua impressionante coleção de monumentos funerários. O monastério, ou Ad-Deir, é ainda maior que o tesouro e fica no alto das montanhas. Chegar lá exige subir centenas de degraus, mas a vista compensa. O mistério está em como os nabateus construíram algo tão grandioso em um local tão remoto. O monastério é um enigma e um testemunho da habilidade nabateia. Após séculos esquecida, Petra foi redescoberta em 1812 pelo explorador suíço Johann Burckhardt. Disfarçado, ele foi guiado até o tesouro e ficou maravilhado com o que viu. Sua descoberta reacendeu o interesse mundial e iniciou a era moderna de exploração arqueológica em Petra. Desde então, a cidade voltou a fascinar o mundo. Em 1985, Petra foi declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco, reconhecendo seu valor universal. O título trouxe esforços globais para preservar o sítio contra a erosão e turismo excessivo. Em 2007, Petra foi eleita uma das novas 7 maravilhas do mundo. Hoje é um dos destinos mais emblemáticos do planeta.
Petra é mais que ruínas. É uma aula viva de história, arte e engenhosidade. Cada pedra conta a saga de um povo que desafiou o impossível. A cidade inspira, emociona e nos lembra do poder da criatividade humana. Qual mistério de Petra mais te surpreendeu? Comente e inscreva-se para mais histórias incríveis.